Bom dia para todos. Obrigado a vocês que estão me acompanhando aqui no canal do YouTube da História do Professor Simvaldo. Hoje eu estou fazendo caminhada aqui pela estrada de Santa Veridiana. A caminhada comecei, como eu já falei, lá na Rua Nestor, minha casa, né? E agora estou passando aqui já praticamente no início da estrada a Santa Veridiana, onde tem esta pequena capela, essa capela popular em devoção a São Jorge. Tem aqui um cruzeiro para quem quiser acender velas. É uma capela popular, não é uma capela, acredito que não tenha vinculação nenhuma com a igreja. E aqui tem aquela conhecida oração de São Jorge, né? Eu andarei vestido e armado com vossas armas, para que meus inimigos, tendo pés, não me abracem. Então, não me alcancem. Quer dizer, a legenda está um pouco apagada, depois eu vou colocar no link para quem tiver interesse em conhecer. Então aqui é a capelinha de São Jorge, é uma capela popular, muito bem tratada. Outro dia eu passei por aqui, até fiz uma postagem, fiz referência a isso. Ela é cuidada aqui por alguns moradores, provavelmente alguma associação ou congregação e aí lá, bem tratada. Tem uma entradazinha aqui, tem um piso, como eu falei, tem ali aquele cruzeiro, a capelinha de São Jorge. E aqui então a estrada de Santa Veridiana. Na verdade a estrada de Santa Veridiana começa ali no Curral Falso. Então, olha só, aqui tem uma subidinha que vai sair no Morro da Joaquina. E desse lado esquerdo, vocês podem ver que tem aqui uma escultura, provavelmente material de plástico, né? Que é daquelas de carnaval. Olha só, deve ter sido alguma escola de samba sobrou. Eu até fico pensando assim, faltou, o chapéu ficava aqui fora, mas faltou, tá tirando o chapéu, vocês vejam lá, ó. Mas é interessante, é bem grandona, tocando sanfona, acordeon, né? E seria interessante ver de que escola de samba foi essa, que carnaval foi esse. Mas é aqui no início da Santa Veridiana. Eu fico imaginando o seguinte, se alguém quisesse, né, pintar isso aqui, olha, ficaria mais interessante ainda, né? Pintar aqui os dentes dele, não é bacana? Então aqui nós estamos na estrada Santa Veridiana e eu vou seguindo um pouquinho à frente para que vocês vejam. É uma das opções preferidas na minha caminhada diária, caminhada matinal, porque diferentemente, por exemplo, da Rua Felipe Cardoso, onde eu caminhei ontem, aqui o trânsito aqui é tranquilo, quase tem uma linha de ônibus e de van, mas raramente. Olha, aqui tem mais uma subidinha para o morro. Eu já subi aqui também, aí do outro lado. Tem uma outra rua ali, que é Rua Marques Santos, ou Marquês dos Santos, um pouco antes da capela, do lado direito, né? E também é uma opção minha. Então aqui nós estamos hoje na estrada Santa Veridiana. Essa estrada Santa Veridiana agora outra subidinha aqui para sair lá no morro. Depois eu vou mostrar para vocês o morro um pouco ali na frente. Então essa estrada Santa Veridiana, essa localidade aqui, onde tem os conjuntos Santa Veridiana, ainda mantém algumas características rurais. Tem vários sítios aqui, ó. Vocês observam, tem um sítio aqui à esquerda, lá na frente tem áreas, população aqui é rara, né? Não tem tanta vez. Tem mais uma subidinha que vai sair no morro. Vocês já podem ver lá no fundo, tem um morro, chamado Morro da Joaquina. Do outro lado tem o Monte da Bandeira, o Morro da Bandeira, onde atualmente tem uma escadaria de acesso lá, feita por evangélicos, que sobem lá para fazer suas devoções, suas orações, seus louvores, e também para fazer a leitura da Bíblia. Eu também já fiz postagens sobre isso. Isso já fica do outro lado, já
com saída para a estrada de Sepetiba. Esse morro daqui da Joaquina, esse lado aqui, eu fui até no sopé, não cheguei a subir o morro. Aqui mais uma subida, lá no fundo, aquela parte arvoreda lá, já é o morro. Então, aqui tem muitos sítios e o meu contato com a estrada Santa Veridiana aconteceu já há algum tempo. Quando eu fazia parte do escotismo, né, do 79º Grupo Escoteiro do Mar Gaspar Bertoni, tinha 2 escoteiros e uma bandeirante que eram filhos do meu querido saudoso amigo Peri Bicaco de Oliveira. Peri Bicaco de Oliveira e Dona Norma. Olha quantas flores bonitas. Então, Peri Bicaco de Oliveira e Dona Norma. Os meninos, acho que o sítio era esse aqui, ó. Peri Bicaco de Oliveira e Dona Norma. E os meninos, o Armando Francisco Duarte e o Marco, que era filho dele. Esse Peri, então, Dona Norma, eles eram espíritas, eles mantinham esse sítio, faziam um trabalho muito bonito. Aqui uma vez nos convidou, eu e a Beth, estivemos visitando o sítio dele aqui. Ele tinha algumas criações, plantações e tudo mais. Então, isso já na década de 70, né? 60, 70. Então já conhecia aqui a Veridiana. Só que eu não tinha percorrido ainda a Santa Veridiana. Na década de 80, esse é para fazer uma ligação da minha, vamos dizer assim, da minha história com a Santa Veridiana, a estrada da Santa Veridiana. Na década de 80, onde hoje estão construindo, ou melhor, onde hoje estão instalados, né, os conjuntos, que são 2 conjuntos. Tem um que fica na estrada Santa Veridiana e outro fica já na estrada Tasso Blasi, já dá pouco depois. Então, olha o cachorrinho, como é que ele late. Latido forte, hein? Estava planejamento para a construção. Eu fui convidado, na época participava de todos os movimentos populares e associações de moradores. Naquela época, década de 80, Santa Cruz e o Rio de Janeiro todo tinha muitas e muitas associações de moradores. Cada cantinho de Santa Cruz tinha uma associação de moradores. Era a Associação de Moradores da Vala do Sangue, do Antares, do Rolas, e tinha a Associação AMASC, a Associação dos Moradores e Amigos de Santa Cruz. Eu não lembro bem quem foi que me convidou, que foi a associação que convidou. Eu fazia parte já do NOP, eu era coordenador do NOP, Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica, que tinha sido fundado por mim em 3 de agosto de 1983. Então, já tinha uma certa liderança em Santa Cruz, né? Até porque também já como escoteiro, como chefe de escoteiro, né? E também como coroinha, trabalho de Padre Guilherme. Então fui convidado por uma dessas associações, que eu não lembro qual foi, para fazer um protesto. Olha, aqui parece ser a entrada de um Ares, ó. Olha aqui, olha, como é que é bem rural isso. Fomos convidados porque estavam com a previsão, nós não sabíamos ainda o que era, o que ia acontecer. Mas estava com a previsão de construção, aqui outra passagem lá para o morro, aqui já vai sair no morro, no Monte da Bandeira. Então, estava com a previsão da construção desses condomínios, desses blocos de apartamentos, que são muitos, né? E eu lembro a nossa missão aqui como grupo de protesto era de fazer um protesto exatamente para evitar que essa região, uma região ainda bucólica, uma região ainda com sítios, uma região rural, que fosse ocupada por prédios, por uma população. Acho que foi na época do governo do governador Garotinho, então não tenho muita certeza. Garotinho. Bom,
e nós conseguimos mobilizar um grupo não era um grupo muito numeroso, mas bem ativo, e conseguimos trazer a imprensa, a TV Globo. E eu lembro bem que tem um jornalista que até hoje faz apresentação, agora ele está até fazendo apresentação no Jornal Nacional, me falhou o nome dele agora, mas ele veio aqui para fazer a entrevista. Ele me entrevistou, provavelmente nessa entrevista não deve ter mais, porque foi uma entrevista para o RJ, Jornal Nacional, não, RJTV, não sei se passou no Jornal Nacional, protestando contra a construção. Só que, vocês sabem, né? Questão imobiliária, dinheiro, poder, política, né? Claro que não deu em nada. Não deu em nada. Deu o protesto, foi registrado e tal, mas construíram. Outra ocasião também que... Isso aí, minha ligação com a estrada Santa Veridiana. É essa aí. E aí, eu nunca tinha feito caminhada aqui, mas o meu saudoso amigo, querido amigo Dalmi, irmão do Ivan, e casado com a Jaqueline, pai da Gabriela, o Dalmi caminhava por aqui e sabia, né? Às vezes eu encontrava com o Dalmi caminhando ali na Vila Isabel. Aí ele disse: Valdo, por que você não caminha lá na estrada Santa Veridiana? Lá é um lugar tranquilo, não tem muito movimento, ainda tem muitas árvores, é um lugar rural e tal. Aí me deu as dicas e eu vim. Aí comecei a caminhar aqui por indicação do meu querido e ao saudoso amigo Dalmi. Olha lá, vocês podem ver lá no final, já tem uma parte dos blocos de apartamentos, né? Lá no final. E aqui, à direita ali, vocês já podem ver o Monte da Bandeira, aquele mais alto ali. Deixa eu passar para cá, vocês possam ver melhor. Olha lá, aquele lá é o Monte da Bandeira. Em novembro de 2020, acho que 2024 ou 23, acho que foi 23 de novembro, se eu não me engano foi dia 5 de novembro. Eu lembro dessa data porque era o Dia Nacional da Cultura. Não sei se foi dia 5 ou foi dia 18 do meu aniversário, ou dia 11. Foi uma data que eu marquei, mas foi em novembro. Acho que foi em 2023. Eu estive lá, naquele morro lá onde vocês podem ver. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Esse morro aqui. Na geografia, na cartografia antiga, ele aparece como o Morro do Café, ou Cafezal, e também como o Morro da Bandeira. Só que agora eles deram o nome de Monte da Bandeira. O que eu achei interessante, a minha subida foi por esse lado aqui, que vai sair na rua Tasso Blasi, que eu vou passar daqui a pouco lá. O que eu achei interessante é que nessa parte aqui, à esquerda do morro, tem uma escadaria que foi feita por evangélicos, cavada no barro, e você pode subir até lá no finalzinho. E o interessante, isso eu fiz postagem com isso, estou apenas repetindo o que eu já falei, né? Então quem quiser depois pode ver lá diretamente que eu fui. O que eu achei interessante é que eu encontrei neste acesso diversos grupos de evangélicos. E pelas características, eu não sou um profundo conhecedor de história de religião, estudioso, curioso e tal, mas pelas características das orações, da maneira deles se portarem, né? Vejam aqui, ó, Estrada de Santa Veridiana, número 570, antigo 847, CEP 23.525.254. Isso é interessante porque muitas vezes não tem nem placa, né? Então, esses evangélicos, como eu estava falando, eles eram de denominações religiosas diferentes, porque alguns se manifestavam de uma forma, outros cantando louvores. Tinha um grupo, tinha umas pessoas que faziam leitura da Bíblia, tinha uma outra lá que fazia cânticos, né? E pessoas ajoelhadas, pessoas até deitadas, fazendo louvores deitados. E também até encontrei com uma família que trouxe as crianças. Os pais foram fazer suas orações. Olha lá o morro de novo, de outro ângulo. Os pais foram fazer as orações, as suas reflexões, suas celebrações lá. E
E as crianças ficaram lá sentadas como se fosse um piquenique. Eu achei aquilo interessante. Recentemente eu vi uma reportagem pela internet, né, de um jornal, não sei se foi Diário do Rio, informando que a prefeitura ia investir 1.800.000 reais. Aqui tem uma igreja batista, ó, Igreja Batista Leão de Judá. É um projeto que eles têm aqui aos domingos, ó. Tem até uma van, igreja no ônibus, que eles saem para fazer essa. Então, eu li nessa reportagem, se eu não me engano, do Diário do Rio, pela internet, que eu não compro jornal, não tenho jornal físico impresso, né? E dizendo que a prefeitura investia esse dinheiro aí, 1.800.000 reais, para fazer o projeto de urbanização e tratamento paisagístico do Morro da Missão, não, da Unção, que tinha sido uma solicitação, um pedido dos evangélicos. Eu não sei se é a mesma coisa, até perguntei ao meu amigo Silvan Guedes, que conhece tudo ali sobre Sepetiba, aquela região, se é o mesmo projeto, né? Que é o projeto da Unção. Aqui, eu sei que aqui é o Morro da Bandeira. Eu achei muito interessante, né? Porque se tem grupos interessados assim, em fazer essas reflexões, esses estudos, eu acho que é importante também valorizar. Então, hoje aqui eu estou na Estrada Santa Veridiana, estou caminhando hoje neste domingo, né? Hoje é domingo, dia 16 de novembro de 2025. Lembrando que hoje, dia 16 de novembro, agora me pegou, não tenho muita certeza se é 16 de novembro ou 16 de dezembro, que é o dia do reservista. Depois eu vou até conferir. E o dia do reservista, que é o dia 16, talvez 16 de novembro ou 16 de dezembro, acho que é dezembro. Depois eu confiro isso e coloco no link. Tem também uma ligação com Olavo Bilac. Olavo Bilac, o príncipe dos poetas, que foi o autor da letra do hino da bandeira, né? Salve lindo pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz, tua nobre presença, lembrança, a grandeza que a pátria nos traz. Recebe o afeto que sincero nosso peito varonil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Essa canção, esse hino, em homenagem à bandeira brasileira, era cantada nas escolas. Nas escolas antigamente nós cantávamos tanto o hino nacional como o hino da bandeira. Às vezes, até o hino da República, que é um hino, letra difícil, né? E o hino da independência do Brasil, que são letras bonitas. Eu acho essas letras bonitas. Então as escolas tinham um dia da semana que cantava. Depois, as escolas pararam de cantar os hinos. Não tinha mais. Depois, quando a Cláudia Costin, porque existe até uma lei que diz que tem que cantar, mas Cláudia Costin, que foi a secretária de Educação aqui do Rio, assumiu em 2012, na primeira administração do Eduardo Paes, ela fez uma portaria, um decreto, alguma coisa, que as escolas deveriam reunir os alunos, os professores, pelo menos uma vez de semana. A sugestão é que fosse segunda-feira, para cantar o hino nacional. Lembro-me na escola Joaquim da Silva Gomes, na escola Ponte Jesuítas, que houve um período que nós cantávamos. Só que, vocês sabem, essas portarias, elas existem. Assim como existe uma legislação específica sobre os símbolos nacionais, sobre a bandeira nacional, o que pode, o que não pode fazer, quando a bandeira é hasteada a meio pau, como é que se dobra a bandeira, como é que se desenha a bandeira, tudo isso existe em normas, existem regulamentos. Eu, quando era escoteiro, ensinava isso, aprendia também como fazer a bandeira. Existe aquela medida chamada módulo, não pode colocar, fazer de qualquer forma. Mas vocês sabem, como eu estava falando, que essas coisas existem no papel, na legislação, mas as pessoas não cumprem, assim como outras leis também.
E é o caso do hino nacional. Hoje, eu acho que tem pouquíssimas escolas que ainda cantam o hino nacional. Até porque também tem um outro aspecto que é o seguinte: para reunir todos os alunos, as turmas de um determinado turno, em volta de um pátio, para hastear a bandeira e cantar o hino, isso aí já se vão no mínimo 30 ou 40 minutos. Então já é um tempo que eles dizem que é um tempo precioso. Quer dizer, isso também não deixa de ser uma aula, né? De cidadania, de cívica. Olha que interessante isso aqui. Será que isso aqui é o açaí? Quem é que conhece? Olha, eu acho que é açaí. Olha que é o coquinho, frutinha. Ou não é açaí não, é aquele coquinho pequenininho. Olha quanto coco aqui, ó. Eu lembro que esse coquinho ele fica amarelinho e ele é um pouquinho ácido. Aqui nós temos o primeiro conjunto da Estrada Santa Veridiana, que foi onde nós tivemos aqui para fazer o protesto. Estou tentando lembrar o nome do jornalista que me entrevistou, mas eu tenho pouca lembrança do rosto dele. Era um branquinho, bem simpático, que tinha assim um olho um pouco estrábico. Como é o nome dele? Esqueci. Depois eu vejo aqui. Mas então a entrevista foi aqui, nós fizemos o protesto e não deu em nada. Então, Estrada Santa Veridiana, domingo, dia 16 de novembro de 2025, canal de História de Santa Cruz, do professor Simvaldo, caminhando pelas ruas que contam um pouco da história de Santa Cruz. A minha preferência, minha opção preferencial por este percurso da Estrada Santa Veridiana, como eu disse, é porque o trânsito aqui é bem reduzido, comparando com outros locais por onde eu caminho, por exemplo, Antares. Às vezes eu faço a caminhada da Antares, Avenida Antares e Avenida Cesário de Melo. Às vezes eu faço caminhada ontem foi pela Felipe Cardoso. Felipe Cardoso raramente eu faço, é só para pegar outro trecho, né? Ou Rua do Império. São ruas, são avenidas que têm muita movimentação, são muitas linhas de vans, de ônibus. Aqui não, aqui tem sim uma linha de van, de ônibus, mas não é com tanta frequência. Olha, aqui vão construir alguma coisa. Lá atrás vocês já podem ver o condomínio de Santa Veridiana, que é um deles. E aqui nós vamos sair ali da esquerda, tem um campo de futebol. Vejam lá os blocos, são diversos blocos ali. De vez em quando eu encontro pessoas fazendo aqui, ó, venda de terrenos. Então quem quiser morar em Santa Veridiana, aqui, ó, vende-se terrenos. Ó, tem um telefone, fazer uma propaganda de graça aqui. À vista ou parcelado, residencial e comercial, com água, luz, esgoto, etc. Ó, isso aqui tudo, ó. Vejam bem. Então, não vai demorar muito. Nós vamos ter a Santa Veridiana transformada num bairro. Já é um bairro, né? Mais habitável. Aqui eles vão construir terrenos. Aqui não é mais um condomínio. Esse condomínio que tem ali, eu não sei exatamente quantos blocos tem, mas são vários blocos e tem uma população bastante numerosa. Tem ali uma linha de transporte alternativo de vans, né? Que sai daqui e vai até os jesuítas. Então quem quiser sair daqui agora para ir para os jesuítas, se eu quisesse ir agora lá para os jesuítas, eu pegava a van, porque também sair daqui caminhando aos jesuítas eu até faria, mas teria que demandar muito tempo. Então já sabe, né? Quem quiser morar por aqui, já tem a opção ali de terreno que vai ser vendido. Então olha só, aqui é a Estrada Santa Veridiana. Essa Estrada Santa Veridiana, ela segue, depois ali à direita fica o conjunto, né? O condomínio de Santa Veridiana, à direita. E quando seguir em frente, ela continua, a Estrada Santa Veridiana continua, vai sair lá na estrada do Piaí. Eu já passei também por aqui, já segui por essa estrada. Eu não vou fazer isso hoje e talvez pensar direito se eu vou fazer outra oportunidade, porque como é uma área mais
abandonada, quer dizer, não é habitada como aqui, tem muita gente que vem aqui para descartar lixo, jogar lixo, entulho, muita sujeira. E também porque tem alguns sítios que tem cães, cachorro, né? E é perigoso, né? Se a gente sair, passar e o cachorro atacar. Eu já tive esse problema aqui, ó. Aqui tem um campo, ó. Esse campo aqui é aos domingos, não sei por que ainda não tem ninguém. Aos domingos sempre passa aqui, tem gente já, grupo reunido aqui para jogar. Aqui nós temos um sacolão aqui, ó. Às vezes tem aquele sacolão do ônibus que vem também. Aliás, eu não tenho visto mais. Ele ficava estacionado ali em frente. Quer dizer, os moradores. E aqui tem uma espécie de um pointzinho com mais barraquinhos, os quiosquezinhos. Quem quiser comer um pastel, tomar um caldo de cana. Então é uma espécie de divertimento. Então vocês vejam aqui o conjunto Santa Veridiana. Eu vou encerrando aqui, mostrando para vocês lá no fundo o Monte da Bandeira, ou do café ou do cafezal. Então vou encerrando aqui essa apresentação, exatamente na entrada do conjunto Santa Veridiana. Aqui já é a rua Tasso Blaso, que vai sair na estrada de Sepetiba. Então vamos puxar aqui para mostrar para vocês. Lá atrás, ó, aquele lá é um Monte da Bandeira, que na geografia, na cartografia, aparece como o Monte do Café do Cafezal. Parece que já existiu uma bandeira, colocaram uma bandeira lá em determinada época. E agora, como eu falei, está sendo ocupado por evangélicos. Então aqui, hoje, nesse dia 16 de novembro de 2025, o professor Simvaldo, canal de História de Santa Cruz do YouTube. Um abraço a todos, obrigado mais uma vez por estar nos acompanhando aqui. E vamos continuar caminhando para chegar até na Rua Nestor. Então, até uma próxima postagem.